Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Bom, boa tarde a todo mundo novamente, né? A gente vai dar continuidade aqui à parte de diagrama de fase. Hoje a gente vai falar, dentro do diagrama de fase, um pouquinho de cálculo. A gente vai fazer os cálculos mais simples, tá? Da quantidade de fase. E também tirar algumas dúvidas que eu acho que ficou da aula de ontem. E, por final, a gente vai encerrar a aula falando do diagrama de fase, do ferro e do carbono, que é a parte que é mais importante, que vocês vão ver que nem é ferro e carbono propriamente dito. Bom, então vamos lá. O diagrama de fase, como foi falado ontem, é um sistema gráfico que é utilizado, principalmente nas engenharias, né? Onde esse diagrama ele traz informações sobre o comportamento de uma liga metálica, tá? Por enquanto eu estou me referindo à liga metálica, mas existe diagrama de fase para materiais cerâmicos, tá? Frente a alguma constante de estado. Aqui, nesse tipo de diagrama, é usual usar a constante de estado, temperatura. Mas quando vocês estiverem lá na fisicoquímica, vocês vão ver que esse mesmo diagrama pode ser feito utilizando aqui pressão. Só que aí, no caso, você não estaria trabalhando com sólidos, e sim com o sistema gasoso, ok? Porque a pressão no estado sólido influencia, mas não influencia tanto quanto a temperatura. Beleza? Bom, esse diagrama, ele usualmente é utilizado da seguinte forma. Você tem um gráfico onde o eixo Y normalmente é a temperatura, mas isso não é obrigatório, às vezes se inverte isso, tá? Põe a temperatura no eixo X, e no eixo X, usualmente, é colocado aqui a composição percentual em massa. Beleza? No ensino médio, é muito comum, ao invés de usar esse gráfico, usar uma parte simplificada dele, que seria esse aqui, ó, de aquecimento e resfriamento para substâncias e para misturas, desculpa, nossa. Então, no caso, quando eu tenho uma mistura, mistura de quê? Mistura de qualquer coisa. Tá? Então, por exemplo, se for uma mistura no estado de uma solução, eu poderia utilizar esse gráfico aqui. Ó. Ele mostra que o comportamento dessa mistura ela ocorre que na transição de fase, ou seja, que eu tenho uma mistura onde transição de fase seria passar de um estado físico para outro. Então, aqui no estado de fusão, que seria de líquido para sólido, ou no estado de ebulição, que seria passar de líquido para gás, essa transição ocorre com variação de temperatura. Da onde que vem esse diagrama? Ele vem desse diagrama total aqui. Por quê? Só conferem para mim, vocês conseguem ver... Nossa, desculpa. Essa linha que eu fiz aí, todos conseguem visualizar? Eu consegui ver, mas eu estou no computador. Ah, tá. O pessoal consegue ver? Essa vermelha? Ah, tá. No ensino médio, normalmente se faz assim, ó, a explicação. Você começa a aquecer uma substância, agora eu vou falar de substância. O comportamento, ó, aqui é a temperatura, que a temperatura dessa substância se eleva até que chegue num valor que a gente conhece como ponto de fusão. Nesse processo do ponto de fusão, essa temperatura se mantém constante. Aqui seria a fusão. Gente, desculpa, mas eu não consigo escrever com isso. Após finalizar essa transição de fase, a temperatura voltaria a subir, até que chegue numa outra temperatura que caracteriza a ebulição, ela volta a ficar constante, e, finalizado, você teria aqui... Nossa, ficou horrível essa parte final. Deixa eu tentar melhorar aqui.
você teria aqui nessa parte final um estado físico só. Então, o que eu tenho? Antes da fusão, eu tenho somente estado sólido. Aqui, ó, aqui só tem estado sólido. Passou a fusão, eu vou ter o quê? Eu vou ter somente estado líquido. Aqui é líquido, ó. Aqui é sólido. Passou a ebulição, que seria aqui, todo líquido vai para gás. Então, aqui, eu só teria estado gasoso, ó. Ok? Esse é o comportamento de uma substância pura. Quando eu tenho uma mistura, o comportamento muda. Por quê? É justamente o que esse outro gráfico mostra. O comportamento da mistura é que ela não mantém a temperatura constante durante as transições de fase, ou seja, eu começo a aquecer, aí iniciaria o processo de fusão, então ele mudaria aqui a inflexão, mas ele continuaria subindo, tá? Aí voltaria a transitar, até que chegue no momento, muda a inflexão de novo, e você finaliza. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o quê? É que durante esse estado aqui... Nossa, mas ficou muito ruim essa linha. Isso aqui teria que ser uma reta, tá, gente? Deixa eu tentar fazer uma reta aqui, que é muito ruim. Ó, isso aí sou eu, tá, gente? Que sou ruim aqui nessa caneta, tá? Ó, vamos tentar de novo. Ó, começaria, aí teria uma mudança de inflexão, finalizaria a fusão, ele mudaria a inflexão novamente, aqui eu já errei de novo, porque não está dando para ver essa mudança de inflexão. Agora foi. Ó, aqui eu teria o início da fusão, e aqui eu teria o término da fusão, ó. Ou seja, não ocorre em uma temperatura como ocorre aqui na substância pura. Ó. Na ebulição, a mesma coisa. Ó. Teria o início da ebulição aqui e aqui o seu término. Então, por que isso ocorre, gente? Alguém sabe me dizer? Ó, aqui seria sólido, aqui seria líquido, aqui seria gás. Alguém sabe me dizer por que nas misturas, esse aqui são substâncias puras, e aqui são misturas. Por que as misturas, essa transição de fase, não ocorre a temperatura constante como ocorre na substância? Alguém sabe me informar? Porque a presença dos dois componentes da mistura, ou mais, bagunça esse gráfico? Isso mesmo. O que acontece? A mistura ela é feita de mais de um elemento ou mais de uma substância. E essas substâncias ou elementos têm pontos de fusão diferentes, têm pontos de ebulição diferentes. Tudo bem? Então, devido à mistura, uma dos componentes da mistura inicia seu processo de fusão, mas a outra ainda não atingiu a temperatura. Aí dando essa variação aqui, ó. Observado, beleza? Todo mundo compreendeu? Uhum. Show de bola, então. Além disso, o diagrama de fase que a gente vai tratar, como a gente trabalha no estado sólido, eu tenho a composição. O que é a composição? Os elementos que constituem essa liga sólida, né? Então, no caso aqui seria X e Y, mas a forma como X e Y se combinam e se orientam cristalinamente gera o que a gente chama de fase cristalina. Eu acho que alguém ontem teve dúvidas sobre isso, por isso que eu estou enfatizando. Normalmente, essa fase cristalina que está no estado sólido, ela é representada por uma letra grega. Aí você pergunta, por que letra grega? Alguém inventou isso e fica. Beleza? Aqui, no caso, a fase, só tem uma fase cristalina alfa.
mas pode ter inúmeras fases cristalinas, tendo a composição de X e Y, ok? Mantida. Além disso, após o processo de fusão, eu tenho o que ele chama de fase líquido, que não é uma fase cristalina, mas é uma fase em que o material está fundido. Beleza? Quando a mistura da liga ela é total, é uma liga substitucional total, então, o que eu possuo? Eu tenho condições de, nas suas extremidades do gráfico, eu obter a informação do ponto de fusão dos elementos puros. Por quê? Nesse caso aqui, eu estou riscando aqui, ó, esse ponto de fusão seria o ponto de fusão de Y ou de X, gente? Repete, Aqui, professor. ó, nesse ponto aqui, é um ponto de fusão. Aqui. Por quê? Porque quando eu pego a linha aqui das extremidades ou do início do meu gráfico, eu tenho a substância pura, o elemento puro. A minha pergunta é, esse ponto de fusão aqui é de X ou de Y? Não, eu chutaria Y. De Y? Todo mundo concorda com o João Pedro? Eu concordo. É. Mas eu não, então mas eu não vamos sei lá. explicar por que não, eu só chutaria mesmo. É Tá, porque aqui, o Y tá puro. Ele tá 100%, ou não? então, é isso que vocês vão olhar, olha só. Quando vocês estiverem aqui nesse gráfico, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que olhar a informação aqui, ó, a quem que se refere esse percentual. Sempre vai vir a informação, se ele é de X ou de Y. Por quê? De acordo com a informação ali, você vai saber qual das extremidades eu tenho 0% ou 100%. Tudo bem? Aham. Então, quando ele fala aqui, ó, percentual em peso de Y, ok? Ele está me informando aqui, a quem que se refere aqui as suas linhas. Aí eu pergunto a vocês, quando eu estou aqui, esses 20% aqui, ele é 20% de quem? 20% de Y. E quanto que eu tenho de X? 80. Todo mundo entende isso, gente? Não entendi, professor, repete aí. É porque é o inverso, por isso que eu estou chamando a atenção para vocês. E isso vai variar de acordo com o diagrama, tá? Isso não é fixo. Quando eu tenho aqui, ó, esse percentual, ele está relacionado a essa informação do gráfico aqui, ó. Ele fala que esse percentual aqui está sendo dado em relação ao percentual de Y. Ok? Sim. Então, a gente vai ver que vai ter casos que vai ser de X. E aí inverte o jeito de ver. Tá? Então, o que ele te diz é o seguinte, eu tenho 20% de Y, 40%, ou seja, nesse ponto aqui eu tenho 40% de Y, nessa fase alfa. Só que se eu tenho 40% de Y, quanto que eu vou ter de X? O restante. Porque ela é uma fase que tem 100% dos dois. Se tem 40% de Y, 60% é de X. Nesse ponto aqui, tá? Aqui 60%, aqui 80% e aqui 100% Y. Ok? Sim. Nesse ponto aqui, se é 100% Y, quanto que eu tenho de X? Nada. Beleza? Então, esse ponto de fusão aqui é de Y. Da mesma forma, olhando o inverso. Aqui eu tenho quanto de Y aqui? 0? 0. Então, eu tenho 100% de X. Aí, esse ponto aqui, ó, que intercepta aqui, ó, tá vendo? Vai ser um ponto de fusão. Por que eu falo que é ponto de fusão? Ponto de fusão não é a passagem do estado sólido para líquido? Direto? Aqui embaixo não é uma fase sólida? Sim. Que a gente está falando?
Aqui em cima não é uma fase líquida? Então, nessa linha aqui, eu passo de sólido para líquido, não é? Sim. Então, é ponto de fusão. E aqui, como eu só tenho X, vai ser o ponto de fusão de X. Alguém não entendeu? Mais ou menos, mas acho que pode seguir. É complicado mesmo, tá? Não é uma coisa muito trivial, não. Vocês têm que habituar a cabeça de vocês a isso. A gente vai ver um outro gráfico que às vezes isso muda, tá? Vamos aqui nesse outro gráfico. Olha só, hein? Esse outro gráfico, eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho a temperatura. Estão vendo aqui? Aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 50%. De quê? Níquel. Tá vendo aqui? A composição está em relação ao peso de níquel. E esse gráfico aqui... Não dá para ver seu mouse. Não dá para ver seu mouse. Aí não dá para ver onde você está apontando. Ah, perdão, é porque eu tenho que botar aqui. Ah, aí sim. Beleza? Desculpa. Obrigado aí, João Pedro. Então, olha só. Aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 50. Quer dizer o quê? Que ou ele pegou só um pedaço do diagrama de fase ou ele não é uma liga de substituição total. Tudo bem até aí? Uhum. Posso continuar? Se eu tenho 20% e 50%, eu tenho como saber o ponto de fusão aqui? Não. Não, porque eu teria que ter 100% da substância, não é isso? De uma e de outra. Aqui, infelizmente, eu não coloquei, mas aqui, essa liga é uma liga de cobre e níquel. Cobre, níquel. Beleza? Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida até aí? Não. Quais são as fases presentes? Eu tenho essa fase alfa, que é uma fase cristalina da mistura de cobre e níquel, beleza? Uhum. E eu tenho a fase líquida. Tranquilo? Essas linhas do meio são exatamente essas aqui, ó. Ó, essas linhas do meio são essas aqui que me separam o sólido e aqui que me separa o líquido. Então, a gente chama de linha sólidos e linha líquidos. E aqui no meio, eu tenho a mistura em equilíbrio de líquido e sólido. Ok? Uhum. No meio aqui, eu vou ter líquido mais sólido. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó, eu tenho líquido mais o sólido. Qual o sólido? Esse aqui, ó, alfa. Ok? Ok. Do lado de cá, mesma coisa. Eu tenho na parte inferior o meu sólido alfa, só que aqui é o que tem dentro de alfa? Cobre e níquel. Tenho aqui a região onde eles ficam coexistindo o sólido e o líquido. É igual quando você tem o gelo, gente, com água. Não coexiste a água no estado sólido e a água no estado líquido? Uhum. É a mesma coisa aqui. Coexiste duas fases diferentes. E aqui em cima só líquido. Essa linha de cima é a linha líquidos, essa linha de baixo é a linha sólidos. Ok? Ok. Beleza? Posso continuar? Agora, se eu quiser saber na fase alfa, qual vai ser a quantidade que eu tenho de cobre e de níquel? Como é que eu vejo? Aí vai depender do ponto que você quer ver. Como assim um ponto? Se isso aqui é um gráfico, para eu saber o ponto que você se refere, eu preciso de obter o quê? A minha temperatura, não é? Esse ponto aqui ele vai corresponder a uma temperatura e uma composição.
Tudo bem? A temperatura, aproximadamente, é aqui em torno de 1230, 1220, né? 1210 aqui, ó. Considerando que aqui é 1250, mais ou menos 1210, ok? Se eu tivesse uma reta, uma régua, eu traçaria aqui, ó. Me daria ali aproximadamente isso, ok? E no eixo X, que mostra a composição, ele está aqui aproximadamente em 40%. Ok? Ok. Aí, se eu for perguntar para você qual a composição dos elementos ali nessa fase, nesse ponto de 1210 graus Celsius e 40%, você falaria, olha, nesse ponto A, eu vou ter 40% de níquel. Por que eu sei que é níquel? Porque aqui está me dizendo, ó, que isso aqui é a composição de níquel. Então, vai dar 40% de níquel. Ô, professor, como no gráfico ele não, assim, diretamente me dá a composição do outro elemento, eu só preciso por exemplo, aqui ele só me dá do níquel, mas eu só preciso da dela, né? Porque partindo do princípio que aqui são de dois elementos só, eu só sei a dela, então eu sei do outro, né? Exatamente, porque se é 40% de níquel, o restante até 100% vai ser o quê? Cobre. Pode crer. Entendi. É assim que você considera. E quando é mais de dois elementos? Aí fodeu, né? Aí é outra Normalmente, coisa, o né? diagrama de fase, ele é feito sempre com dois elementos, não dois elementos, perdão, com dois componentes, tá? Tem Ah, o diagrama de fase ternário, aí é mais complicado um pouco. entendi. Eu não conheço o diagrama maior do que o ternário. E o ternário tem quantos elementos? Aí são 3. Ah, tá. Aí as coisas complicam. O que acontece muito nesse diagrama é o quê? São reações que vão mudar as fases presentes. Tudo bem? Uhum. Beleza? Então, ó, aqui eu vou ter 60% do cobre. Considerando que fosse uma liga substituição total, né? Se não for, aí é mais complicadinho um pouquinho. Mas como eu quero facilitar, vamos considerar que é de substituição total. Vou tentar melhorar aqui essa minha letra. Dúvidas até aí? Bom, mas isso Não. que eu fiz só funciona diretamente assim quando eu só tenho uma fase presente. Então, se eu tiver uma fase presente, vai ser assim que vai funcionar. Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu subir aqui, ó, quando eu pego essa linha aqui, vamos dizer que estiver retinha, continuo subindo, ó. Cheguei aqui em cima, quantas fases eu tenho? Só uma, não é só líquido. O percentual continua o mesmo, mesmo no estado líquido. Beleza? Entenderam isso? Uhum. O que muda aqui nesse ponto? A temperatura. E lógico, tem que mudar porque ele fundiu, né? O material fundiu. Só que, se eu pegar um outro ponto, tipo esse aqui, ó, esse ponto B aqui as coisas complicam um pouquinho mais. Por quê? Nesse ponto B, é uma região que estão coexistindo duas fases. Tudo bem? Uhum. Continuo tendo cobre e níquel. Só que neste caso, quanto que eu vou ter de cobre na fase alfa, quanto que eu vou ter de cobre na fase líquida? Estão entendendo a pergunta? Sim. Aí, para você responder isso, a gente utiliza o que eles chamam de regra da alavanca inversa. Essa regra da alavanca inversa ela é baseada no seguinte:
Você pega o ponto que você quer saber, tudo bem? E prolonga uma reta até que atinja as linhas líquido, no caso aqui. Por que eu estou falando líquido? Porque é a fase presente. Se fosse a fase beta, seria uma linha solvos até a beta. E a outra linha que vai prolongar até a fase sólido aqui do alfa. Tá vendo aqui, ó? Tudo bem? Sim. Posso continuar, gente? E aí, quando você faz isso, você passa a ter 3 pontos aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. E aí você vai calcular as suas composições de acordo com essa regra aqui, ó. Ó. Se você quiser saber a composição do líquido, que é no caso esse aqui, você vai pegar o segmento de reta que encosta lá na sua fase alfa. Tudo bem? E divide pela soma. Estão entendendo, gente? O que é o segmento que eu me refiro? O segmento que eu me refiro, ó, é esse aqui em azulzinho. Então, o que seria aqui essa composição? Ó, WL. Por que é WL? Podia ser qualquer letra. Esse L que está se referindo a líquido. Então, ó, o que seria esse segmento S aqui? O segmento S seria aqui o percentual que eu chamei aqui de C alfa, ok? Mais o que eu chamei de C0. Isso aqui dividido pelo quê? Dividido pelo total. Daqui até aqui. Ou seja, C alfa mais o CL. Alguém não entendeu o que eu fiz aí, gente? Pode repetir? Tipo, eu achava que eu estava entendendo, mas não. Você tem alguma dúvida específica, Caterine? É sobre a regra da alavanca. Tipo, o que fazer para descobrir composição de B? Que você tem que fazer um traço e tal, segmento de reta. Não, você não precisa de fazer esse segmento de reta, é só para mostrar. Então, tá? É só para você ver. Não, mas... tipo, traçou um segmento de reta até a linha sólidos e depois até a linha líquidos. Não entendi, desculpa. Não tem um segmento de reta que passa por B? Sim. Então, uma ponta desse segmento é a linha líquidos e a outra ponta é a linha sólidos. Isso. Então, por que faz isso? Por que faz isso? Eu não entendi sua pergunta. Olha só, basicamente... Professor, deve estar sendo o seguinte. Cadê? É porque, tipo assim, a ideia é descobrir o ponto B, a composição ali. Aí você puxa dali para a próxima linha do líquido e a próxima para o outro lado, entendeu? Ou não? Não, é exatamente isso. Se eu quiser saber o W alfa, por exemplo, o que eu vou fazer no W alfa? Professor, marca outro ponto qualquer aí. Você quer descobrir outro ponto qualquer. Sem ser o B. Aqui, por exemplo. Ó, aqui, não, aqui tá ruim. Peraí, deixa eu pegar um ponto melhor ali para facilitar para vocês. Vamos dizer que eu quero um ponto aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai vir e traçar esse segmento aqui, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui, ó. O segmento que você vai pegar sempre o inverso, por isso que fala que é regra da alavanca, você entendeu? É sempre o inverso. Você vai pegar
Se você for calcular, se você for fazer o cálculo baseado para o líquido, você vai pegar o segmento inverso, aquele que encosta no alfa. Se você for calcular para o alfa, você vai pegar a parte do segmento que encosta no líquido. Entendeu? Uhum. E a fórmula, por exemplo, o WL, que eu não entendi também. Ah, tá. Aí, o W é só para dizer que é percentual em peso. Aqui você pode até tirar. Não, sim, mas tipo, os elementos da fórmula. Ah, tá. Então, aí os elementos você faz o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, ó, o percentual referente a esse segmento. Opa, perdão, desse aqui, né? Que a gente está calculando. Uhum. Eu vou pegar aqui. Tem um erro aqui, gente. Grosseiro, desculpa. Tá errado isso aqui, ó. Perdão. Já estou ensinando errado a vocês, ó. É menos, tá? Desculpa. Então, ó, você vai pegar aqui, ó, o valor de C alfa. Por que eu peguei esse aqui? Porque eu quero... Esse aqui não encosta na fase alfa? Sim. Então, esse aqui você está calculando o líquido. O segmento, o ponto que encosta aqui na fase alfa, menos o ponto que você está querendo, a composição do ponto que você está querendo. Entendeu? E o que... Ah, então seria esse CA é a composição... É alfa. Seria aqui, ó. Vamos chutar aqui um valor. Se aqui é mais ou menos 45, vamos dizer que aqui seja 42%. Uhum. Tudo bem? Aqui é 42. Vamos fazer aqui, aqui aproximadamente dá 35, vamos chutar aqui um valor, só para ficar cálculo mais fácil para vocês. E aqui, aproximadamente 32, né? Acho que 32. Ok? Uhum. Então, você calcularia aqui assim, ó. Ó, o C alfa 42 menos o 35 eu vou aqui na pontinha, dividido por o C alfa, que é 42, menos o 32. Ok? Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para fazer essa conta. Aí quanto que vai ser o percentual? Você calcula, o percentual na fase líquido vai ser quanto? Vai ser 42 menos 35, daria aqui 7, dividido por 42 menos 32. 10. Isso aqui vai me dar quanto? 0,7. 0,7. Aí multiplica por 100, eu teria 70%. Aí okay? Isso seria a composição do níquel. Esse seria a composição da fase líquido, isso. Não, sim, mas isso. Os 70% a fase líquido. Sim, mas os 70% iria se referir ao níquel. Da fase líquido, tá? Sim. Aí, se eu fosse pegar da fase sólido, percentual aqui, vou botar aqui de alfa agora. Fala, querida. É porque eu sempre confundia isso, né? Quando eu fazia, então acho que todo mundo deve confundir. Porque tem diferença entre ser a quantidade de líquido e sólido e a composição do líquido sólido. São coisas diferentes. Isso. Até... É a composição das fases que eu estou me referindo aqui, né? Então, no caso, aí seria como a composição seria como se fosse a quantidade de líquido em relação ao sólido. Isso. Porque a composição do líquido sólido você encontra jogando para as curvas, né? Tá lá, CA, CL, CO. Eu não entendi o que é CA, CL, CO, perdão. Composição, porque seria a composição de níquel na fase alfa ou composição de níquel
de cobre na fase alfa, entendeu? Que seria essa seria a composição. Aí seria a composição dos elementos, você diz? Isso, porque no caso eu sempre confundia isso e provavelmente todo mundo vai Aí confundir. é outro cálculo. Você entendeu? São dois cálculos que você faz. Um para você calcular a quantidade que você tem da fase e o outro que você faz para calcular a quantidade que você tem dos elementos dentro da fase. Ok? Tá ouvindo? Não, sim, professor, eu sei a diferença, eu tô falando mesmo pro pessoal, eu não confundi, entendeu? Porque Tá, desculpa, eu achei que você não tinha entendido. Não, É porque eu sei que você já viu, né? como eu já, mas eu sempre confundia quando eu estava aprendendo. Você entendeu, Caterina, o que ela falou? Aham. Que são dois cálculos diferentes, um para a São duas quantidade contas de diferentes. sólidos Aqui a e gente está calculando, nesse ponto B, o percentual de líquido e de alfa. Tá entendendo? Nesse ponto B, quanto que eu tenho fundido, líquido? 70%. Quanto que eu tenho de sólido? A gente vai fazer a conta, mas é lógico que é só descontar ali, né? Eu vou fazer a conta passo a passo só para vocês verem, mas é só descontar, né? Aí aqui, fazendo a conta aqui agora, ó, seria aqui, ó, do alfa. Quanto que seria aqui, ó? Eu pegaria esse segmento que encosta no líquido, que seria o quê? Seria C0 menos o Cl, né, que seria esse aqui, dividido por o total, que seria o quê? Seria o C alfa menos o Cl. Aí eu faço essa conta aqui, isso aqui vai me dar aqui 35 menos 32, dividido por 42 menos 32. Então, o percentual da fase alfa vai ser quanto? Vai ser 35 menos 32 dá 3, dividido por 10. E aí, isso aqui me daria 0,3, ou se eu multiplicar por 100, 30%. Ok? Uhum. Entendi. A gente ainda vai ver, eu nem sei se vamos ver essa aí não, porque não está no programa, né? Que seria quantidade de elemento dentro, porque aqui, ó, a pergunta seguinte seria, poxa, mas nesses 70% aqui, quanto que eu tenho de níquel lá dentro? Quanto que eu tenho de cobre? Né? Seria a próxima pergunta. Aí eu tenho que mostrar a vocês. Dúvidas, gente? Não, Nada? peraí, Posso mas dá para saber a porcentagem de níquel nesse 70%? Como Não que você seria sugeriria? Não seria 70% de níquel e 30% de... Não. Não? Tem mais uma continha para fazer. Não é nada demais, não, mas tem mais uma conta para fazer. Não é direto assim. Bom, vamos lá, então? Só vou dar uma continuada aqui, e aí depois a gente vai voltar nas contas, tá bom? A gente está quase fechando. Vocês têm alguma dúvida sobre conta de fase? E aqui, por que aqui eu não botei o percentual de fase, gente? Eu não só tenho fase alfa, então se eu fosse colocar aqui é 100%, eu esqueci de falar isso, né? Alfa. Beleza? A gente vai voltar nessas contas. Ai, meu Deus. O que eu fiz aqui? Vou ter que tirar. Só um minutinho, gente. Ai, que coisa. Desculpa. Eu tirei aqui, apertei o botão errado aqui no teclado. Apertei o home ali.
ter que colocar de novo ali, vocês desculpem. Bom, o último assunto que eu preciso fechar com vocês é a parte da microestrutura. Vocês já ouviram esse termo, microestrutura? Não. A microestrutura é o nome que a gente dá quando a gente se refere como que está a imagem, vamos botar assim, a imagem, quando você aumenta a resolução de um determinado material. Então, você olhando a superfície ali daquele material, como é que você veria? Aí você tem o tipo de aumento que você vai dar. Nesse caso, quando a gente trabalha com microestrutura, a gente trabalha até a parte de fase cristalina, que seria um aumento em torno aí de 5.000 vezes, aí você já consegue ter uma noção da estrutura, 5 a 10 mil vezes, ok? Só para esclarecer. Então, o que seria você visualizar? Aí você tem algumas características que são meio que padrões. No ponto eutético, o que é ponto eutético, gente? Lembrando, ponto eutético é aquele ponto que tem no diagrama de fase em que ocorre a transição direta de um líquido para 2 sólidos. Tudo bem? No ponto eutético, a microestrutura é comum a microestrutura de uma liga metálica num ponto eutético, ela ser laminar. O que é ser laminar? Eu não tenho 2 fases aqui, o alfa e o beta. O que acontece é que essas fases elas ficam bem distintas na hora que você tira a foto. Elas se separam, como se fossem lâminas, separadas uma da outra. Então, você consegue distinguir quem é alfa e quem é beta. Tá? Então, essas lamelas formadas é uma característica de reações eutéticas. Quer dizer que só a reação eutética faz isso? Não. Tem outros processos que provocam, mas é bem usual na reação eutética para a liga metálica. Tudo bem? Posso continuar? Aí, quando eu pego a microestrutura de um determinado material, a gente analisa o quê? A gente vai analisando naquele ponto, à medida que eu vou aquecendo ou resfriando, que é o mais comum, como que está o comportamento. Então, por exemplo, aqui, nesse diagrama, isso aqui é o diagrama do ferro-carbono. É só um pedacinho dele, né? Do ferro-carbono. Nesse caso, o que eu tinha? Nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma fase, que é a fase gama, tá vendo? É o ferro gama. E aqui é o ponto eutético. Eu não sei se conseguem distinguir. É isso mesmo? Aqui embaixo eu tenho 2 fases. Alfa mais Fe3C. Aqui é o ponto eutético? Onde que eu não estou vendo o mouse? Perdão. É porque estava na caneta, né? Aqui, ó. Eu tenho a fase gama descendo e formando 2 outras fases cristalinas. Tudo bem? Uhum. Então, nessa linha aqui, ó, pontilhada, aqui é o ponto eutético? Não, porque não está passando do sólido para o líquido. Todo mundo compreende isso? Eu acho que é o ponto eutético, sim. Não. Para ser ponto eutético, eu tenho que ter a passagem de líquido para sólido, ok? Sólido para sólido não é uma reação eutética. Okay. Compreendeu? Eu botei isso aqui para vocês verem que às vezes confunde. Tá? Era só mesmo para vocês ficarem espertos. Beleza? Todo mundo compreendeu? Compreendeu, João? Uhum. O que não é eutético? Aí eu vou analisar. Quando eu pego aqui o meu diagrama, se eu tiver aqui nessa linha eutética, olha só, hein? O que acontece com a microestrutura?
Inicialmente, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Olha só, hein? Inicialmente, o que eu tenho? 100% da fase líquida. Não é isso? Nesse ponto aqui. Concorda comigo? Aqui, onde eu estou com o mouse aqui, ó, só tenho líquido, não é isso? Uhum. Não tenho nada além de líquido. Eu tenho ferro e tenho carbono, mas só tenho líquido, não é isso? Uhum. Beleza? Sim. Aí eu vou descendo. O que eu estou fazendo quando eu estou descendo aqui? Resfriando. Tudo bem? Uhum. Aí vou baixando a temperatura, baixando a temperatura. O que é essa linha aqui, gente? É a líquidos. É a linha líquidos. O que a linha líquidos separa? O líquido de outro sólido, não é isso? Uhum. Então, depois da linha líquidos, o que eu vou ter? Uma coexistência da fase alfa, que é um sólido, mais o líquido, não é isso? Uhum. Aí, o que eu vou ter nesse ponto K? Aqui nesse ponto K, eu passo a ter as primeiras precipitações de alfa. Estão vendo aqui? O que é precipitação? Vocês lembram lá, quando você atinge o limite de solubilidade, não ocorre a precipitação de um material? Então, quando eu passo aqui para essa região, o que vai acontecer? Começa aqui a solidificar. Mas não solidifica tudo de uma vez. Coexiste as fases. Aí, à medida que eu vou resfriando, baixando a temperatura até chegar nesse ponto L, o que acontece? A parte alfa cresce, aumenta de tamanho. Estão vendo aqui? Ela aumenta de tamanho e diminui a fase líquida. Porque eu estou resfriando mais. Correto? Uhum. Ao passar por essa linha aqui, essa linha não é o ponto eutético? Nessa linha aqui do ponto eutético, o que vai acontecer? Eu já tinha esse sólido aqui, não é isso? Uhum. Mas tinha líquido. O líquido, depois que passa pelo ponto eutético, se precipita em lamelas. Tá vendo aqui, ó? E essas bolotas que estavam aqui, por que elas continuam aqui? Porque elas já estavam sólidas. Entenderam isso? Mas o ponto eutético não é quando vai direto do sólido para o O líquido? ponto eutético mas a linha eutética é essa aqui toda. Ah, tá, porque você tinha falado ponto eutético. Não, desculpa, então eu falei errado. É linha eutética, Entendi. ok? E aí, o líquido restante aqui se precipita dessa forma. Mas o que eu já tinha de sólido, ele se mantém. Ok? Ok. Muito difícil? A linha eutética é quando tem essa linha reta, né? Essa linha reta aqui, ó. Que, Uhum. onde está o ponto eutético, né? Lógico, né? Ah, tá. Tem que ser reto e ter o ponto eutético. Onde tem um ponto eutético. Ah, tá. Que ela justamente é a linha que divide lá a reação eutética. Aí, essa região que é antes da linha eutética, olha só, a gente chama de hipereutético, lógico, né? E o que está depois, hipereutético. É só, não faz muita diferença, não. Ok? Uhum. E aí o resultado é isso aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma foto de microscopia. Tá vendo esses pontos pretinhos e a parte branquinha ali? Essas linhas pretinhas e branquinhas, é a composição de fase em lamelas de quê? De chumbo e estanho. Tudo bem? Tudo. E esses pontos maiores aqui são essas precipitações que ocorreram antes de atingir a linha eutética. Ok?
Aí ela fica desse jeito assim, ó. Umas precipitações ali no meio. Essas lamelas, o que é preto é o chumbo, né? Perdão? Não entendi. Nessas Falhou. lamenas, ou lamenas, lamelas, o preto é o chumbo, né? O preto é o chumbo. É porque hoje já se faz muita foto colorida, né? Mas antigamente, principalmente, só usava preto e branco. Aí ficava o contraste preto ou branco. Ok. Beleza? Uhum. Dúvidas? Aí aqui, ó, se eu fosse passar uma linha aqui, ó, se eu fosse passar uma linha aqui, nesse ponto, o que que eu teria? A gente representa por uma bola só líquido, não é isso? Porque eu só tenho líquido. Sim. Aqui, ó, essa aqui é uma linha líquidos. Então, aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter líquido mais umas precipitações de alfa. Ok? Aqui, o que que eu tenho? Esse alfa cresce de tamanho. Vou fazer para o lado de cá aqui. Ó, esse alfa aqui cresce de tamanho, então ele fica uma bolota maior. Ok? E aqui eu tenho líquido. E aqui? Se eu fosse pegar aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente a fase alfa. Beleza? Uhum. Perguntas? No momento, nada. Não, Bom, olha só. Nenhum, por enquanto. Essa parte aqui de micrografia, isso aqui, é porque esse curso aqui é um curso que essas micrografias eu usei em um outro curso, aí vocês não faz parte do programa de vocês. Eu só vou encerrar falando do diagrama do ferro e carbono, tá? Que é um diagrama que a gente trabalha, e aí é importante vocês terem uma noçãozinha de como que ele funciona. Era uma animação isso aqui, mas não está muito boa a nossa animação. Tá meio bagunçado. Mas dá para ter uma noção aqui de como funciona. Bom, olha só. Dos materiais. Não entendi. Parecendo uma parte do curso de tecnologia dos materiais. Eu ia falar que eu já vi essa matéria por causa de tecnologia dos materiais. Mas, você está fazendo tecnologia dos materiais? Você não é da licenciatura? Eu sou da Química Industrial, mas é porque quando eu fiz ensino médio, meu ensino médio era com eletromecânica. Aí eu tinha tecnologia dos materiais. Tá. Eu também fiz com técnico mecânico, eu fiz o tecnologia dos materiais. Mas a gente não vai entrar tanto quanto o técnico mecânica, né? Uhum. O técnico mecânica vocês veem muito mais. A gente para aqui. Tá? Essa parte do matéria... Então é bem raso mesmo, essa parte. É raso. É raso. Tá? A gente vai parar aqui. É aqui que a gente encerra. Pelo programa da disciplina, você entendeu? Entendi. A gente não avança a mais do que isso. Na verdade, eu já avancei um pouquinho mais, né? Mas assim, porque não dá para parar de qualquer jeito, né? Bom, só para a gente fechar então, olha só, no diagrama, eu vou ter do ferro e carbono, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma mistura de ferro e de carbono. O carbono, nesse caso, é um carbono substitucional. Até bem pouco tempo se falava só ferro e carbono. Hoje já tem gente que fala ferro, carbeto de ferro. Por quê? Porque esse carbono, que ele não é substitucional, ele é intersticial, ele vai ocupar aquele espaço vazio entre os átomos de ferro e se ligar ao ferro que está lá dentro desse interstício. Tudo bem? E aí, como ele se liga a esses átomos de ferro que estão lá dentro do interstício, ele forma um carbeto. E é isso que faz mudar a propriedade mecânica do material, porque o carbeto de ferro ele é um material extremamente rígido. Então, você muda a resistência do ferro, né, em relação ao ferro puro,
pela entrada do carbono. Beleza? Podemos continuar? Uhum. Sim. Aí eu tenho o seguinte, se eu pegar a minha linha reta aqui, onde eu teria 0% de carbono e automaticamente 100% de ferro, correto? Todo mundo entende isso? Se eu tenho 0% de carbono, quer dizer que eu só tenho ferro puro. Eu teria aqui, ó, 3 fases presentes. A fase do ferro alfa, depois a fase do ferro gama e depois do ferro delta. E, por último, a fase líquidos, né? Essa fase aqui, líquidos, nesse ponto, vai me dar o quê? Vai me dar o ponto de fusão. Isso aqui, ó, é o ponto de fusão de quem? Do ferro. Beleza? Uhum. Tudo bem? Tudo. A diferença dessas 3 fases, a gente já até falou, que são aqueles alótopos do ferro que a gente falou. O ferro alfa, ele é uma estrutura do ferro, cúbico de corpo centrado. O ferro gama, que também é chamado de austenita, e esse nome tem um motivo de existir, ele tem uma estrutura CFC, cúbica de face centrada. E esse ferro delta, ele tem uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado também. Só que ele é diferente dessa aqui porque muda os parâmetros de rende e o valor lá do fator de empacotamento atômico também muda um pouco. Pouquinho, mas muda. Beleza? Tranquilo até aí? Qual é a temperatura que ocorre essas mudanças? A passagem do ferro alfa para o ferro gama ocorre aqui, ó, 912 graus. Precisa de decorar isso? Não, gente, não precisa decorar nada disso. Eu só estou levantando aqui para vocês entenderem. A passagem do ferro gama para o ferro delta ocorre aqui, ó, em 1394. Beleza? E a fusão, que seria a passagem para o estado líquido, 1538. Cada uma dessas fases geram propriedades diferentes, apesar de todas terem a mesma composição. Se eu estiver trabalhando aqui só com ferro, a composição seria ferro. À medida que eu vou colocando carbono e aumentando o percentual de carbono, vai tendo também um incremento do carbono na estrutura. O que isso causa? O que o incremento do carbono causa? Ele muda as propriedades do material. Quando eu tenho um percentual até 2%, a gente fala que esse material de ferro e carbono, ele é chamado de aço. Até 2% de carbono. Ok? Aí a gente fala que esse aço é um aço carbono. Por quê? Porque hoje existem vários aços que, além desse carbono intersticial, você tem substituições na estrutura cristalina do ferro por um outro elemento. E aí você dá novas propriedades a esse aço. Beleza? Se eu colocar um percentual de carbono superior a 2%, gente, eu passo a ter o que eles chamam de ferro fundido, que é um material extremamente duro, só que ele é frágil. Ele não aguenta, ele rompe quando você submete a eles a certos esforços. E, às vezes, abaixo da resistência dele, ele trinca. Ele acumula as tensões e acaba trincando. O mesmo já não ocorre com o aço, pode ocorrer ali no limiar, mas o aço tende a conseguir suportar melhor essas tensões. Beleza? Dentro da estrutura, eu tenho aqui várias transições. O meu ponto eutético é aqui em 4,3%, tá vendo? Aqui, 4,3% de carbono eu tenho um ponto eutético, onde vai de líquido para austenita, carbeto de ferro. Se você olhar, 4,3% de carbono já é o ferro fundido. Ferro fundido, antigamente usava em dormente de trem. Muito antigamente.
tá? Aqui seria o limite aqui para a composição do aço. Beleza? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Entenderam essa questão do aço? Quando você olha uma plaquinha de aço, você não vê diferença. Ele parece uma placa homogênea. Quando você olha. Mas, na verdade, esse aço ele é uma liga. Por quê? Porque você tem um carbono intersticial lá na estrutura. Uma coisa que ninguém perguntou, então eu vou perguntar. O que acontece se eu botar mais de 6,7% de carbono? Eu não lembro não, cara. Qual foi a pergunta? Eu não estou ouvindo por causa da chuva. Ah, tá chovendo? Você tá onde, Caterina? Tá em Aqui Vitória? tá. Não, estou em Aracruz. Ah, é? É porque tá fechada a janela, eu nem vi. Eu também estou em Aracruz. Mas o que acontece se eu pegar e colocar um valor superior a 7% de carbono na liga? Vai ser só ferro fundido, não? Não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, olha só. Aço e ferro fundido é essa liga aqui. O que vai mudar do aço para o ferro fundido é o percentual de carbono que você adiciona. Ah, tá. Quando eu adiciono uma quantidade de carbono muito grande, eu deixo de ter esse ferro metálico na sua estrutura cristalina e passo a ter só o carbeto. Muda o material, você entendeu? Entendi. E só para vocês compreenderem, gente, você quando vai preparar esses materiais, você não domina. Existem técnicas que você consegue chegar próximo aos percentuais que você quer. Mas você não fala assim, eu vou querer 2,1%. Não é assim. Você vai lá e faz a sua reação colocando os percentuais dos componentes para que ele atinja lá o que você deseja. Mas muitas coisas fazem com que essa reação mude. Então, quando eu faço, eu vou colocar o minério de ferro com o carbono. Não é chegar lá, colocar os dois e vai dar o que você quer, não, tá? Tem os processos metalúrgicos que interferem aí. Beleza? A gente fala aqui, não, se eu tiver tanto disso, tanto aquilo. Isso aqui é um diagrama, né? Mas na vida real as coisas mudam um pouco, tá bom? Só estou chamando a atenção para não achar que é simplesinho. Tudo bem? Sim. Aqui é o que a gente já tinha falado, né? Sobre a transformação de fase, quando eu tenho o ferro puro, né? Quando que ele passa para ferro gama, que é a austenita, ou que ele passa para ferro delta. Inicialmente eu tinha o ferro alfa, aqueço ele a 912 graus, ocorre essa transição. Como eu estou trabalhando com ferro puro, a transição vai ocorrer a temperatura constante. Tá vendo aqui? Não muda a temperatura, porque eu estou tendo a transição cristalina ali. Continua aquecendo, o que vai acontecer? Ele vai haver a transição da austenita para o ferro delta, também a temperatura constante. Por fim, eu vou ter o meu material aquecendo até que chega a sua fusão. Beleza? Um detalhe, esse ensaio aqui, você faz num equipamento que a gente chama de análise termogravimétrica. Eu até estou falando no curso lá de caracterização de materiais. Então, dá certinho, lá é uma beleza isso aqui. Tá? Esse tipo de ensaio. Você consegue pegar todas as fases direitinho. Beleza? Perguntas?
Não, no momento não. Nada? Lembrando, o que vocês têm que saber? O nome das linhas, né? Se eu estou aqui do líquido para outra fase, essa linha vai se chamar líquidos. O que significa esse pontilhado mesmo? Quer dizer que não dá para saber? É, porque ele ainda não está bem definido. A gente fala que é uma região metastável, mas é porque ainda não se sabe exatamente por que acontece algumas coisas ali, ainda tem dúvida. Tá bom? Aí, o que acontece aqui? Aqui dentro, o que eu tenho aqui dentro? Ó? Quando eu passo do líquidos para cá, o que eu tenho? Uma mistura de fases. Qual fase? De um sólido com um líquido. Daqui para cá, o que eu vou ter? Vou ter só sólidos. Ok? Alguma pergunta mais, gente? Aqui não vou nem entrar nisso aqui, não. Acabou. Deixa eu ver. Eu tinha botado aqui, ó. Isso aqui são fotos de micrografia, são microscópio óptico, né? Você tira foto dessas regiões. Ó, isso aqui, ó, é um contorno, tá? Um contorno que você mostra ali a transição. Tudo é contorno, ó. Isso aqui foi eu que fiz, não ficaram boa, porque o microscópio estava uma droga, né? Mas você consegue aí com um aumento baixo, ó, tá vendo? 400 vezes você consegue ver as fases. Tá vendo? A parte preta é a parte clara. É o contraste que você vai tendo. Isso são fases, desculpa. Beleza? Perguntas? Tem. Nada? Bom, se vocês não têm mais perguntas, eu vou parar aqui. Um detalhe, semana que vem, a gente vai fazer o seguinte, olha só, eu vou deixar um material, provavelmente hoje ainda, lá no AVA, tá? Esse material fala sobre o quê? Na verdade, já está lá, eu já coloquei os livros de química do Augusto Coelho, não botei lá? Não Eu acho que eu coloquei sim. O Química Inorgânica do Augusto Coelho, eu não coloquei lá não, gente? Deixa eu ver aqui. Química Inorgânica Descritiva, tenho quase certeza que eu coloquei. Deixa eu ver. Não, aqui só tá material de cálculo no meu. Gente. Ah, no AVA ou no acadêmico? Não, no AVA. Augusto Coelho? Ah, tá. Do No Augusto AVA, Coelho, tá. do Augusto Tá. Leite Coelho. Coloquei, não Tá. coloquei? Colocou. Então, O aí livro eu de vou Química pedir a Inorgânica vocês o 2, seguinte, eu vou colocar lá para vocês lerem uma parte sobre ácidos e bases. Tudo bem? Isso vai ser até quando? Até segunda da semana que vem. Então, na segunda, a gente não vai fazer aula. É para vocês lerem. Eu acho que ele tem 12 páginas no total. E na terça eu vou dar aula de ácidos e bases. Tranquilo. Mas, gente, vocês têm que lerem. Por quê? Porque tem muitos detalhes que aparecem de dúvida na leitura. Se eu vir aqui e ficar falando, vocês não vão ter dúvidas. Por isso que eu estou pedindo vocês para lerem. E ácido e base é importantíssimo, porque essas teorias de ácido e base vocês vão ver em todas as matérias. Vocês chegaram a ver ácido e base de Bronsted-Lowry na orgânica? Não. Não? É porque me falaram que na orgânica dá. Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai ver aqui. A gente só teve introdução, a gente não teve aqui no orgânico ensinou. Então, ó, a gente vai ver o ácido e base de Bronsted-Lowry, o ácido e base de Lewis e o ácido e base duro e mole. É uma teoria de fluido lá que a gente vai ver. Então, só estou chamando a atenção o seguinte, eu vou botar lá, eu vou escrever lá a parte que vocês têm que lerem, tá? E aí vocês leiam até segunda-feira da semana que vem. Porque na terça a gente vai fazer a aula, tá? Ok. Beleza? É importante que vocês leiam, tá? Não deixem de ler, não.
Porque é uma teoria, então, por ser teoria, vocês têm que fazer a leitura. Tá bom, gente? Do mais, obrigado aí, um abração a todo mundo, tá? Cuide-se. Valeu, professor. Hein, professor? Sim. Pediram para colocar os slides da aula no AVA. Então, olha, sabe por que eu não quero colocar o slide, Bruno? Fala. Porque ninguém olha a aula quando eu ponho o slide. Acha que o slide tem tudo. Uhum. Mas eu posso colocar slide, mas, por exemplo, a animação não aparece. Entendi. Vai ser os problemas, né? Tanto pediram aqui no chat quando falaram assim, para falar com o senhor também, entendeu? É porque o chat eu não estava aqui. Que pediram para colocar o slide no AVA para poder... Não sei, Ah, né? até a Daniele falou uma coisa o aqui slide. sobre o trabalho, tem que ler lá. Tá bom, gente? Mas eu vejo lá para colocar então. Certinho. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, professor. Até a próxima aula, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.